Bom dia a todos, muito bom dia. Desde já, desejar aí um bom retorno para todo mundo, que Deus nos ajude a enfrentar este momento tão difícil, né, que está sendo para todo mundo. Nós vamos dar continuidade, pessoal. Nós vamos para o vídeo da globalização de número 5, tá? Só para poder relembrar, os blocos econômicos vão surgir principalmente com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá em 1991, e alguns autores remontam, quer dizer, voltam um pouco até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então sempre se trabalha com essas duas datas. Mas de 90 para cá nós temos a constituição de vários blocos econômicos. Cada bloco econômico com um nível de integração, cada bloco econômico com com uma característica. Então vou colocar aqui só para você poder lembrar: zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária e união política, cada uma delas com alguma característica. Na zona de preferência tarifária, acordos entre países para redução de tarifas alfandegárias. Na de livre comércio, circulação de mercadorias, comércio e mercadorias. Eu já faço essa associação. União aduaneira, principal característica dela é a TEC, a Tarifa Externa Comum, a criação da TEC. E mercado comum, eu tenho a livre circulação de mercadorias, de pessoas, de capitais e serviços. Um grande exemplo é o bloco da União Europeia. União econômica e monetária. Então já está falando aqui, vai unir a economia, vai unir a questão da moeda também, unificação das políticas econômicas e monetárias, criação de uma moeda comum e criação de um banco central. E união política, que pressupõe a unificação das leis, não existe nenhum bloco aqui dentro dessa característica. Então vamos para o nosso quintal, vamos falar do Mercosul. Mercado Comum do Sul, esse é o lema. Nosso norte é o sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Venezuela está suspensa. Poderia estar aqui também a bandeira da Bolívia. A Bolívia é um país que está em processo de adesão. É bom ficarmos ligados nessa informação. Objetivos e princípios do Mercosul. Em seu artigo 1º, Tratado de Assunção. Então já tá dizendo para você aqui, já está te dando a característica, ou melhor, já está te informando que existiu um tratado para poder regulamentar a criação do Mercosul. Então, um tratado de assunção é um documento constitutivo, quer dizer, qual o nome do documento, qual o tratado é responsável pela constituição do Mercosul. Tratado de Assunção. Então, o que ele diz sobre esse bloco? Ele vai estabelecer a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países através e entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários, restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente. Também, estabelecimento de uma tarifa externa comum, a TEC. Quando eu tenho a tarifa externa comum, eu tenho uma união aduaneira. Ele começa aqui com a livre circulação de serviços, então ele começa como livre circulação de mercadorias, perdão. Ele vai começar então como uma zona de livre comércio. E o próximo passo vai virar uma união aduaneira. E a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros estados ou agrupamentos de estados e a coordenação de posições em fóruns econômicos, comerciais, regionais e internacionais. Também a coordenação de políticas macroeconômicas. O que é interessante, esse próximo item, esse item de número 3, que dá para você vislumbrar no papel que era para dar muito certo. Então veja, está dizendo assim, a coordenação de políticas macroeconômicas, quer dizer, a política geral para os países que fazem parte, para os países signatários, uma política macroeconômica e setorial entre os estados partes. Aí vem comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, e de outras que se acordem, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os estados partes.
Olha que interessante. Então seria os membros fundadores convergindo em uma única direção. O compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes para lograr o fortalecimento do processo de integração. Beleza, então vamos para os membros fundadores do Mercosul, né? E quais são os membros atuais. Por que eu coloquei aqui os Estados-partes? Porque em na pesquisa aqui, olhando algumas questões de vestibular, de Enem, algumas questões traz não membros associados ou membros do Mercosul, mas coloca assim, os Estados-partes. E é assim que está no documento lá que rege o estabelecimento, a Constituição do Mercosul. Os Estados-partes fundadores do Mercosul são a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, você já pode lembrar. São os dois países que são rivais nos esportes, Brasil e Argentina, e os dois países que terminam com AI, Paraguai e Uruguai. E vai ter a entrada da Venezuela, mas ela está suspensa agora e eu vou terminar de ler. Bom, outra dica que dá para você lembrar é Brasil, que fica ruim para escrever Brasil, né? Só com aqui B de Brasil, Brasil mais UPA, Brasil mais UPA. Os macetes para você poder lembrar dos membros fundadores, tá, pessoal? Então, Brasil mais UPA, Uruguai, Paraguai e Argentina. Ou PAU, vou colocar só o B para você poder lembrar. PAU Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Aí com a entrada da Venezuela vai ter um Vzinho aqui, então PAU BV. Pode ser Brasil mais UPA, pode ser PAU BV, pode ser os dois países que são rivais nos esportes, Brasil e Argentina, e os dois países que terminam com AI. São só macetes para você poder lembrar na hora que você estiver resolvendo alguma questão. Vamos voltar aqui. A Venezuela foi incorporada oficialmente no bloco como novo sócio a partir de 12 de agosto de 2012, mas está suspensa desde dezembro de 2016 por descumprimento de seu protocolo de adesão e desde agosto de 2017 por violação da cláusula democrática do bloco. O Paraguai era totalmente contra a entrada da Venezuela. Lá em 2012, não sei se você se recorda, talvez não, mas nos noticiários isso vira e mexe volta à tona, houve a deposição do presidente Fernando Lugo. Você pode rir, mas uma das cláusulas aí é a questão da democracia, né? A democracia tem que ser bem exercida. Como o presidente Fernando Lugo teve apenas 2 dias, se eu não me engano, para poder se defender, os outros países, Brasil, Argentina e Uruguai, entenderam isso como não democracia, né? Não era o exercício da democracia. Então, foi considerado isso um impeachment ilegal, né? Foi tirado, foi um golpe, né? Na verdade, foi considerado como um golpe. E aí, ficou então apenas Brasil, Argentina e Uruguai. Paraguai foi suspenso. Por quê? Pela deposição do presidente Fernando Lugo. Bom, nesse contexto entra a Venezuela. Porque quem batia o pé e dizia não quero a Venezuela, era o Paraguai. Esse fato gerou muitos problemas, uma vez que uma das regras para a adesão de um novo país ao bloco é que os 4 fundadores votem a favor. Então, estava só esperando o Paraguai sair para poder aderir à Venezuela, né? Então, isso deu um problema geopolítico muito grande. Depois o Paraguai volta, mas aí não tem como fazer mais nada, que a Venezuela já estava dentro. Então a democracia, você deve estar lembrando, né, professor? Mas aí o Michel Temer? Mas o Michel Temer teve todo um processo do impeachment, né? Se não me engano, teve os 30 dias lá para a presidenta Dilma se defender, então foi seguido todo um protocolo. No caso do Paraguai, não. Então, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Bom, mas a Venezuela está suspensa, né? Aí nós temos os estados que são associados do Mercosul. Chile, Colômbia, lembra que estado com a letra E maiúscula é país? Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname. Na verdade, todos os países da América do Sul, pessoal, eles vão estar
ou vão ser membro permanente, ou vão ser associados, ou estarão em observação, né? Eles estão aí inseridos no contexto Mercosul. Estado associado desde 1996, a Bolívia é atualmente o Estado parte em processo de adesão, como eu falei agora há pouco. A Bolívia está em processo de adesão. E nós temos estados observadores, México, né, que faz parte aí do NAFTA, que está na América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos e México, e a Nova Zelândia. Se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada, lá no documento da Constituição do Mercosul, não tem nada falando que exista este segmento, este item, estados observadores, não existe. Isso aqui eu acho que foi realmente os cientistas políticos da área, né, criaram como estado observador, mas você não tem. Você tem um membro oficial, você tem os países que são associados. Os membros oficiais, eles têm a tarifa externa comum, eles têm a TEC. Os membros que são apenas associados não têm tarifa externa comum. Como funciona a presidência do Mercosul? A presidência é por tempo, né? Pro tempore. Refere-se à presidência do Conselho do Mercado Comum, que é o principal órgão decisório. Agora nós vamos falar sobre esses órgãos do bloco. O artigo 12 do Tratado de Assunção e o artigo 5 do Protocolo de Ouro Preto. Opa, já apareceu outro aqui, pessoal. Então veja que tem o de Assunção. Lembrou aí da música, né? Capital do Paraguai, onde via as Paraguaias, Sorridentes a bailar. Tratado de Assunção e Protocolo de Ouro Preto. Então, ambas recebem o nome da cidade onde foram assinados. Assim como você viu os vídeos lá da União Europeia, acredito que você deve ter assistido todos, você viu lá que cada tratado recebe o nome da cidade onde foi celebrado. Estabelece que a presidência do Conselho seja exercida por rotação dos Estados partes, em ordem alfabética, pelo período de 6 meses. Cabe ao país que ocupa a presidência convocar reuniões dos blocos, presidi-las, além de exercer a função de porta-voz nos fóruns internacionais de que participe o Mercosul. E quando há convocação, quando há reunião, todo o documento, toda a ata, tudo que é feito ali é no idioma do país que está presidindo aí a presidência neste momento. Então tudo é feito no idioma local. E aqui nós temos uma cronologia. Atualmente aqui nós estamos com o Luiz Lacalle, 2 de julho de 2020, né, até a atualidade. Repare que não está a Venezuela aqui. Como eu disse, a Venezuela está suspensa. Você vai encontrar a Venezuela sendo presidente lá presidindo, né, melhor dizendo, presidindo a presidência do Mercosul lá em 2013 ainda. Aí nós temos aqui a rotatividade, né, por ordem alfabética: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Cada um fica 6 meses aí. Bom, quais são os órgãos? Professor, vai cair isso tudo? Pode aparecer isso tudo? Bom, que pode aparecer uma questão de vestibular ou de Enem, né? Pode ser que apareça. Mas, professor, eu tenho que decorar. Pessoal, como eu disse para vocês, lá na página 99 do seu livro está muito resumido. Esse assunto aborda isso aqui, então é bom apresentar. Existe órgão decisórios do Mercosul. Se você viu a União Europeia, nós temos sempre a ideia de enaltecer o que é fora do Brasil, né? Nossa, tem um documento aqui da Constituição da União Europeia, vai surgir lá em 1944, nossa, que chique. Pô, o Mercosul também tem as suas regras. Então nós temos o Conselho do... Cadê minha caneta aqui? Bom, desculpa, só um pouquinho aqui. Tá certo aqui. Conselho do Mercado Comum. Grupo Mercado Comum e Comissão do Comércio do Mercosul. Repare, pessoal, que esse MC no final não precisa de ficar apavorado. Ó. MC é Mercado Comum. E aqui, CM, Comércio do Mercosul, né? Faz essa troca. Então, Conselho do Mercado. O Conselho do Mercado ele é o órgão superior do Mercosul, a qual cabe a condução política do processo de integração. É formado pelos ministros de Relações Exteriores e pelos ministros da Economia, ou seus equivalentes, dos Estados-partes. O Conselho adota decisões obrigatórias para os Estados-partes, com vista a assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo Tratado de Assunção. Então, o órgão máximo, o órgão superior, é o Conselho do Mercado Comum. Aí, o Grupo Mercado Comum.
Esse aqui é que vai executar, órgão executivo. Se pronuncia mediante resoluções obrigatórias para os Estados-partes. Entre suas funções e atribuições, podemos destacar tomar as medidas necessárias ao cumprimento das decisões adotadas pelo CMC, que é Conselho do Mercado Comum. Ou seja, ele vai executar, né, o poder executivo, se a gente dá para fazer essa analogia. Negociar por delegação do Conselho do Mercado Comum, acordos em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de países e organismos internacionais, e manifestar-se sobre propostas e recomendações submetidas pelos demais órgãos do Mercosul no âmbito de sua competência. Comissão de Comércio do Mercosul. Então aqui eu tenho o órgão superior, este aqui vai executar, e a comissão, órgão decisório de viés técnico. É ele que vai dar o aparato, o suporte, encarregado de assistir o Grupo do Mercado Comum no que diz respeito à política comercial do bloco. Entre as suas funções estão velar pela aplicação dos instrumentos comuns da política comercial e regular do comércio intra-Mercosul, quer dizer, dentro do bloco, e do bloco com terceiros países e organismos internacionais. As diretrizes emanadas do da Comissão do Comércio Comum são obrigatórias para os Estados-partes. Então, o Mercosul está estruturado nesses três órgãos máximos, né? Esses três órgãos. Então, você sempre vai lembrar que o Conselho de Mercado Comum ele é o órgão superior. Muito bem. Existe um parlamento, né? Você viu dentro lá da União Europeia, existe um parlamento do Mercosul, ou Parlasul. É um órgão representativo dos cidadãos do bloco. A criação do parlamento fundamentou-se no reconhecimento da importância da participação dos parlamentos dos Estados-partes no aprofundamento do processo de integração e no fortalecimento da dimensão institucional de cooperação interparlamentar. Sua instalação contribuiu para reforçar a dimensão político-institucional e cidadã do processo de integração. A composição atual do parlamento foi definida em outubro de 2010, segundo o critério de representação cidadã. Olha que interessante aqui. Já vou pular aqui para baixo, depois dá uma pausa no vídeo aí e continua lendo. Ó. A representação cidadã implica a atribuição de pesos diferenciados na representação das populações dos Estados-partes. Então, de acordo com a população. Então, o número mínimo de representantes, 18 por país, e uma escala de assentos adicionais a ser aplicado para cada Estado-parte em proporção à sua população. Então, o Brasil está com 37 parlamentares. Brasil, 37 parlamentares. A Argentina, 26. E a Venezuela com 23. Uruguai e Paraguai, 18. Então, é proporcional à população do país. Função do parlamento, representar os cidadãos que fazem parte do bloco. Agora eu coloquei bem destacado aqui para poder lembrar de novo, o principal requisito para entrar no Mercosul é possuir um governo democrático. Países que não cumprem essa regra são suspensos de forma temporária ou permanente do bloco, como já aconteceu com o Paraguai lá em 2012 e com a Venezuela em 2017. A Venezuela em 2 momentos, né? Bom, os idiomas oficiais, conforme o protocolo de Ouro Preto, que vai ser assinado lá em 1994, o Tratado de Assunção em 1991. O espanhol, que aqui é colocado como castelhano, português e o guarani. Então, total de falantes, percentual de falantes e estados que usam como idioma oficial. Muito bem, vamos lá. Pilares do Mercosul. Então, tem órgãos decisórios e qual é o tripé do Mercosul? Onde é que ele vai atuar? No sentido econômico, no âmbito social e no âmbito da cidadania. Então, o que é que ele faz no sentido econômico? Atua hoje o caráter de união aduaneira em fase de consolidação. E é bom até falar aqui, acho que vou falar logo aqui mesmo. O estágio atual do Mercosul, pessoal, ele não é um mercado comum. Né? Ele é uma união aduaneira, só que existe união aduaneira perfeita e imperfeita. No caso do Mercosul, é uma união aduaneira imperfeita. Por quê, professor? Porque a união aduaneira ele estabelece uma TEC. Essa tarifa externa comum deveria ser para todos os produtos
que são produzidos, fabricados dentro dos países que fazem parte desse bloco econômico. Todos os produtos. Só que no caso do Mercosul, alguns produtos, a exemplo o açúcar, foge à aplicação da TEC. Acho que é o açúcar e automóveis. Então, veja bem, estágio atual do Mercosul, união aduaneira imperfeita ou incompleta, né? Não se concretizou, tá? Com matizes mercado comum. O bloco tem por horizonte a conformação de um mercado comum entre seus estados-partes, como estabelece o Tratado de Assunção, instrumento fundador, novamente repetindo para você, firmado em 26 de março de 91. No âmbito social, busca-se articulação de políticas públicas regionais em matérias como erradicação da pobreza e da fome, universalização da saúde pública, da educação, defesa do trabalho decente e valorização e promoção da diversidade cultural. No âmbito da cidadania, trabalha-se para a progressiva implantação de políticas que permitam a livre circulação de pessoas e a promoção de direitos civis, sociais, culturais e econômicos para os nacionais dos países do bloco, bem como garantia de igualdade de condições e de acesso ao trabalho, saúde e educação. Então veja, pessoal, que a Constituição do Mercosul, infelizmente, ele vem patinando, né, desde 1991. Os países do Cone Sul, você já deve ter ouvido essa expressão, se você olhar para o mapa, né, os países do Cone Sul, vai pegar ali o sul do Brasil, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, o Chile, formam um cone, né, um Cone Sul, são esses 4 países. Era para ser um bloco muito, muito bem feito, né? Bom, vamos lá. Ao processo histórico de formação, nós falamos dos organismos, nós falamos dos pilares, nós falamos do que um país tem que fazer para ser aceito ou não. Agora nós vamos voltar no tempo. Eu falei a todo momento sobre o Tratado de Assunção, que é de 1991, e o Tratado de Ouro Preto, que é de 1994. Só que essa aproximação entre os países não é apenas de 1991, não é de 1991 para cá. A aproximação vai ser muito anterior a isso. Lá, por exemplo, aqui eu tenho a data de 1985. Se você puxar pela sua memória, vai ser ano em que os países aqui da América do Sul, por exemplo, como Brasil e Argentina, estão saindo de regimes ditatoriais. Aqui está o senhor José Sarney, né? Hoje ele está com 90 anos. Essa foto aqui na época que ele foi presidente do Brasil. Ele era, na verdade, ele foi vice, né, junto com o Tancredo. Só que o presidente faleceu, né, e ele assume a cadeira então. Então, em dezembro de 85, o presidente brasileiro José Sarney e o presidente argentino Raul Alfonsín, tá aqui o Raul, assinaram a Declaração de Iguaçu. Então, isso aqui vai ser, professor, a formação do Mercosul, então é na Declaração de Iguaçu. Não. O Mercosul vai surgir no Tratado de Assunção. Tá? Fique claro nisso aí. A Declaração de Iguaçu está aqui para dizer para você que foi o berço, né? O pontapé inicial. Não estava nem pensando em Mercosul, mas é só para te lembrar que esses países, Brasil e Argentina, vão se aproximar na Declaração de Iguaçu, que foi a base para a integração econômica do chamado Cone Sul, né? Os países que eu agora há pouco fiz explicação. Ambos os países acabavam de sair de um período ditatorial e enfrentavam a necessidade de reorientar suas economias para o mundo exterior globalizado. Vale lembrar que durante o governo militar aqui no Brasil, o Brasil contraiu muitos empréstimos, então aumentou muito a dívida do Brasil, a Argentina também. Então eles entenderam que eles tinham os mesmos problemas e poderiam achar a mesma solução. Então vai surgir um período de redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 80. Então, saindo lá de 85. Aliás, ano do meu nascimento, né? E aqui está o mês e aqui está o dia. Tá aí, tudo aí. Que informação, né? Não tem nada a ver isso, mas vamos embora continuar. Em 6 de julho de 1990, o presidente do Brasil, Fernando Collor, está aqui o Fernando Collor, e o da Argentina, Carlos Menem,
assinaram a Ata de Buenos Aires. Mais outro que vai aparecer para você aqui. Ata de Buenos Aires, em 1990. Então, de 85 para 90 agora. Visando a total integração alfandegária entre os dois países. Foi decidido que todas as medidas para a construção da União Aduaneira deveriam, União Aduaneira, Tarifa Alfandegária, Tarifa Externa Comum, TEC, tá aqui, tá aqui. Deveriam ser concluídas até 31 de dezembro de 1994, quando o Brasil foi tetra, uma das melhores seleções que esse país já viu. Para assegurar o cumprimento dos prazos, foi criado o Grupo de Trabalho Binacional porque é Brasil e Argentina, obviamente, órgão que teve como responsabilidade definir métodos para a criação do mercado comum entre as duas nações. Em setembro, os governos de Paraguai e Uruguai, aí já está falando aqui dos dois países, né, demonstraram forte interesse no processo de integração regional, levando à plena percepção dos signatários. Toda vez que você lê isso aqui, são os países que assinaram, os países que congregam, os países que fazem parte, né, assinou, um tratado mais abrangente era necessário. Aí vem agora bem negrito destacado para você. Então vai ser Tratado de Assunção 1991. Visa construir a Zona de Livre Comércio entre os 4 países, denominado Mercado Comum do Sul. É claro que o Tratado de Assunção ele vai estar baseado na Ata de Buenos Aires, e aí vai repetir aqui, né, falando da questão que todos os países deveriam implementar as medidas até 31 de dezembro de 1994. Então, se você está anotando aí, é interessante aqueles outros nomes sim, mas o principal que vai aparecer para você, Tratado de Assunção de 1991. E aí vem o Protocolo de Ouro Preto de 1994, que é o outro que você vai colocar também aí, como importante. Se aqui vai ser a criação, em 1991, aqui vai ser a estrutura institucional. Conferiu ao bloco personalidade jurídica de direito internacional. O protocolo consagrou também a regra do consenso no processo decisório, listou as fontes jurídicas do Mercosul, instituiu o princípio da vigência simultânea das normas adotadas pelos 3 órgãos decisórios, agora há pouco falamos sobre eles, Conselho do Mercado Comum, aí órgão superior, do qual, o Grupo Mercado Comum, Executivo, e a Comissão do Comércio do Mercosul, que é o órgão técnico. Tá? Então, em 1991, o Tratado de Assunção é a criação. Em 1994, o Protocolo de Ouro Preto, ou Tratado de Ouro Preto, vai criar a instituição, a estrutura institucional. Tudo que o bloco precisa para poder funcionar. Em algumas questões, coloca a data de 1995, né, porque ele já foi assinado, se não me engano, pessoal, em dezembro de 94. E aí já aparece como 95. Então tá aqui os países que fazem parte, né? Tá aqui a Bolívia como país associado e candidato à adesão, e países associados não candidatos à adesão. Tá aqui. Aqui está o edifício, o Mercosul, que é a sede da organização, lá em Montevidéu, no Uruguai. Se você estiver animado aí, fazer uma visita, 3.360 quilômetros, 3.400 quilômetros de onde nós estamos aqui, em Gurupi. Bom, como é a economia desse bloco? Né? Uma das principais dificuldades do Mercosul é exatamente essa discrepância. No papel ele é perfeito, mas em questões políticas e econômicas há sempre aí um item a ser observado. Dados de 2007, tá, pessoal? É o que nós temos para poder apresentar. Eu pesquisei outras, mas não consegui encontrar. Tanto é que, repare aqui, o Brasil ele vai aparecer no Produto Interno Bruto, PPC. Professor, PPC é paridade poder de compra, pessoal. Toda vez que aparecer PPC, poder de compra. E qual que é o poder de compra? É em dólar. Você pensa em R$1.000 aqui dentro do Brasil, você fala, opa, R$1.000. Agora você converte isso para dólar estadunidense. Qual é o seu poder de compra? Quase nada, né? Então é nesse sentido. Então há discrepância muito grande na questão econômica, tanto na renda por pessoa, como a população total, né? Você vê que é 2007 foi 205 milhões ainda. Mas só para, se você pegar outra, se achar outra mais atualizada, vai aparecer essa discrepância para você. E aí, para poder
chegar no ponto final da nossa aula, dessa explicação. Essa é a atualidade. Houve o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, agora no dia 28 de junho de 2019. 20 anos após o início das negociações, foi firmado em Bruxelas, em meio à 14ª cúpula do G20, o acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo se coloca como o segundo maior acordo, veja só, segundo maior acordo do mundo em relação ao Produto Interno Bruto, somado de seus participantes, atrás apenas da União Europeia e do Japão, né? Dos principais parceiros comerciais dos países da América do Sul, né? Tirando ali a China, que compra horrores, né? E exporta horrores para cá também, é a União Europeia. Então sempre se pensou nessa possibilidade de haver um acordo entre os dois. Então veja bem que vai começar lá em 1995. A assinatura do Acordo Quadro de Cooperação Interregional Mercosul-União Europeia, Madrid. 1999, fixação do objetivo de iniciar as negociações do Acordo Birregional com seus 3 pilares, comercial, política e cooperação. Cúpula Mercosul-União Europeia, Rio de Janeiro. Período de 2000 a 2004, primeira fase de negociações. Elaboração de textos, negociadores e trocas de ofertas de compromissos tarifários de 2001 a 2004. As partes consideraram insatisfatórias ofertas de acesso a bens. Vale lembrar que nós aqui do Cone Sul, nós exportamos produtos de baixo valor agregado, né, do setor primário, e importamos pra caramba, importamos muito produtos com alto valor agregado, né, do setor terciário. Então essa balança aí ela tem que ser equilibrada. 2010, relançamento das negociações birregionais em Madrid. 2010-2012, segunda fase de negociações. Progresso dos textos negociadores, mas não houve troca de ofertas. 2016-2019, a terceira fase. Em maio de 2016, as partes intercambiaram ofertas de acesso aos mercados de bens, serviços e compras governamentais. Nova troca de ofertas ocorreu entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. De 2016 a 2019, as partes negociaram textos de maior complexidade temática que refletem o estado da arte dos acordos comerciais. E em 2019, 28 de junho, os ministros do Mercosul e comissionários da União Europeia anunciaram em Bruxelas a conclusão da parte comercial do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia. E aí você pode depois eu vou disponibilizar esse link para você aqui, ó. Acordo entre Mercosul e União Europeia, o que prevê o texto de 28 de junho de 2019. Tem a reportagem toda aqui. E aqui fala quais são os produtos, quais são as tarifas que serão reduzidas, em quanto tempo que será reduzido. Eu não vou ler para não ficar mais extenso ainda. E esses vídeos extensos são cansativos, eu sei, pessoal. Então tá aí. Para poder fechar, Tratado de Assunção, 1991, é a criação. Vai criar como zona de livre comércio. Vai progredir, né, para a União Aduaneira. Lembra que, como o próprio nome já diz, é mercado comum. A ideia inicial e a ideia final é que vire realmente o mercado comum, com livre circulação de pessoas, serviços, capitais e mercadorias, mas o estágio atual ainda é de união aduaneira imperfeita ou incompleta. 1991, Tratado de Assunção. 1994, Tratado de Ouro Preto. Tá? Boa semana para vocês, bom retorno para todo mundo.